Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio da série Inspiração do nosso podcast Inspira Sucesso. E deixa eu dar uma dica para você hoje. O nosso podcast hoje tá show de bola. Mas antes de eu contar o segredo aqui, eu quero pedir aí que você dê uma curtida, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Faça isso por nós e faça isso pela pessoa que você gosta, tá bom? E hoje está aqui do meu lado uma pessoa que eu admiro assim, tenho um carinho enorme por ele. Vocês não têm ideia o carinho que eu tenho por essa pessoa, porque daqui a pouco eu conto. Deixa eu apresentá-lo. Isao Imamura! Como é que tá? Isao! Tudo bem? Seja bem-vindo, Seja Isao. É uma alegria estar aqui. Uma alegria mesmo. Obrigado, viu, pela sua presença. E obrigado pela participação no livro, né? No nosso livro Inspiração. O Isao escreve um capítulo aqui que a ilusão de um ilusionista. Depois eu quero saber sobre isso, Isao. Quem é Isao Imamura? Quem é Isao Imamura? Vamos lá, quem é Isao Imamura? Isao Imamura era um garotinho que sofria bullying na escola e que depois, através da mágica, porque a mágica foi o que permitiu que esse garotinho se relacionasse com outras pessoas, porque quando você sofre bullying, você quer ficar isolado, você não quer saber de ninguém. E eu, por ser o único asiático da minha classe, sofri esse bullying que depois também me gerou uma certa falta de pertencimento. Como assim? Um senso de pertencimento que eu não tinha. Se eu era um cara que morava no Brasil apenas ou se eu era um cara que era um brasileiro mesmo. E foi nesse momento que foi o momento do isolamento, que eu falei, se eu não sou aqui desse país, né, eu sou um estrangeiro, estou invadindo. Que isso foi muito ruim, porque eu fiquei no meu canto e eu não queria me relacionar com ninguém. E isso me deu uma confusão na cabeça. E foi então que meu pai deu uma caixa de mágicas para você aprender mágicas simples que qualquer pessoa faz, aquelas que você compra em lojas de brinquedo. E então, eu aprendendo aquelas mágicas, eu comecei a me relacionar com as pessoas, porque quando eu mostrava a mágica, as pessoas, uau, como é que você faz isso? E aqueles garotos que zombavam da minha cara, agora me convidavam para participar das festas deles. E isso me gerou toda uma transformação na minha cabeça, que através daquilo que eu fazia, eu conseguia gerar digamos assim, uma transformação no mundo real. E foi assim a minha adolescência toda também. E tanto que quando eu me formei em Direito, em 1990, na Faculdade dos Sonhos dos meus pais, porque meus pais jamais imaginavam que eu queria ser mágico profissional ou que eu iria ser um mágico ou alguma coisa relacionada a essa área profissional. E quando eu me formei em Direito, eu falei para o meu pai, pela primeira vez, pai, eu queria seguir aquilo que está no meu coração. E eu quero, dei o diploma para ele e falei, pai, eu quero seguir o ilusionismo. Se não der certo, eu prometo que volto para a carreira jurídica. E ele ficou meio chateado com isso. Uhum. Mas ele falou, tá bom, vai lá, vê lá e vê o que dá. E foi então que começou a minha jornada como Isao Imamura ilusionista, onde eu comecei a buscar aquilo que estava no meu coração, buscar materializar isso no mundo real. Porque uma coisa é você gostar de alguma coisa, outra coisa é você viver disso e você criar um ambiente sustentável para você continuar fazendo isso. É que nem, por exemplo, eu falo, o cara que quer ser um piloto de Fórmula 1, é legal ele querer ser, mas se ele não tiver uma estrutura, ele não vai ter uma escuderia que vai cuidar do carro dele, ele não vai conseguir colocar em prática a habilidade que ele tem. Entendi. Antes de você dar continuidade aí nesse depoimento, que eu conheço a tua história, eu sei um pouquinho do que aconteceu com você, mas Isao, antes de a gente entrar nisso, eu quero até confessar para você, porque eu tenho tanto orgulho em você, Isao. Eu estava numa palestra ali no WTC, numa palestra onde você se apresentou, e eu via você fazer as mágicas assim, eu ficava encantado, né? Todos nós ficamos quando existe a apresentação do ilusionismo, e é diferente ser um mágico do que um ilusionista. Sim. Mas sabe o que me encantou, Isao, e quando você ganhou meu coração? Quando você fala assim, um dia Jesus entrou no meu coração e mudou minha vida.
Eu não quero nem que você entre ainda nessa parte. Ok. Mas eu falei, uau, que cara corajoso. Porque hoje, quando a gente fala de espiritualidade, de algumas coisas, é bem aceito. Mas quando a gente fala o nome Jesus Cristo, parece que as pessoas não aceitam. E já dá uma conotação de religião. E a gente sabe que não é isso. Então, quando você fez aquilo, eu falei, nossa, eu quero conhecer o Issal. E é interessante, Sal, e aí também outro depoimento, e cada vez mais você foi me encantando e ganhando meu coração, é que você foi muito humilde quando você me atendeu. Esses dias, até o Facebook lembrou a nossa foto, não Verdade. sei se você viu lá, eu postei, estava você, seu filhinho e eu, né? Ele estava com 5 anos atrás, hoje ele tem 14? Tem 14 hoje? Ele estava com 9 anos. Exato. E a gente tirou uma foto lá, então faz 5 anos. E de lá para cá é uma surpresa atrás da outra de quão valoroso é o Issal. Porque muitas vezes a pessoa vê o artista e fala, pô, esse artista... Mas eu quero dizer o seguinte, para quem está ouvindo a gente aqui, quem está assistindo, esse cara que está do meu lado, o Issal Imamura, é um gigante de personalidade, um homem de grande valor. Então, eu quero aqui, antes de começar essa história sua, declarar isso que eu penso do Issal Imamura. Que a pergunta foi, quem é Issal Imamura? Eu quero dizer que você, para mim, é uma grande pessoa. É uma pessoa que me inspira. Legal. Mas eu acho que nem sempre foi assim, né, Issal? Não, de maneira nenhuma, né? Nem sempre faz. Pelo contrário, né? Quando a gente está no começo de carreira, eu acho que qualquer pessoa que quer realizar o teu sonho, muitas vezes ela vai para caminhos que ela acredita que são caminhos bons, mas nem sempre são os melhores caminhos de fato, né? Outra coisa, e esse sonho? De onde que veio esse sonho? É um sonho que você quer realizar porque tem alguma coisa mal resolvida dentro de você, ou é um sonho porque realmente você tem as sementes de Deus no seu coração? Isso fez muita diferença. Eu entendi, Dailton, que por que eu fazia o que eu fazia. No primeiro momento eu fazia o que eu fazia, era para provar, na verdade, para aqueles garotos que zombavam da minha cara e que falavam que eu não era brasileiro e me chamavam de japonês. Na verdade, eu queria provar para eles que eu era um brasileiro, sim, e eu queria provar para eles que era um brasileiro ainda de um valor muito grande, né? E que não era um cara que veio aqui simplesmente como um estrangeiro, né, tentar uma vida aqui nesse país, mas pelo contrário, eu era um brasileiro que nasceu nesse país, amava esse país e que aquilo que eu fazia tinha que gerar valor para o meu país. Por isso que eu coloquei ilusionismo. Quando eu comecei com a empresa de ilusionismo e comecei a explorar o ilusionismo para todas as vertentes, para todos os caminhos, eu coloquei ilusionismo em tudo aquilo que era da cultura brasileira. Por exemplo, carnaval, futebol, né, festa de Parintins, rodeios brasileiros, cinema brasileiro, musicais, parques temáticos. Então, ou seja, quem não sabe, por exemplo, o Hopi Hari, fui eu quem fez a primeira apresentação artística naquele teatro do Hopi Hari, na inauguração dele. Isso eu não sabia. Exato. Muita gente não sabe nada disso. Mas por quê? Porque eu fazia questão, eu era o primeiro parque temático aqui do Brasil. Então eu tinha que estar lá. Né? Carnaval, a minha empresa, eu fui o primeiro a criar um ato de ilusionismo para o carnaval brasileiro. Até então, nunca ninguém tinha feito isso. Depois disso, em 2003, aí outras escolas, a partir de 2004, começaram a querer copiar, querer imitar também. Mas até então, nunca o carnaval brasileiro teve uma técnica de ilusionismo tão arrojada. Nós fomos os primeiros. E, Sal, uma coisa que eu sei e quero que você fala também, me parece que você foi representar o Brasil fora, no Japão, como brasileiro, não é isso? Exatamente. Essa é uma curiosidade, porque quando comecei a treinar mágica, eu não sabia onde que eu ia chegar. Simplesmente era algo que eu gostava de fazer e fui fazendo. Mas o meu mentor disse para mim, Issal, vamos aprender a técnica e depois isso aí talvez vai te levar para o exterior. Até que um dia realmente o telefone tocou. Eram uns empresários lá do Japão que estavam organizando uma Olimpíada de Mágicas. E eles me convidaram para eu ser o representante do Brasil, né, lá no Japão. Olha que curioso, aqui no Brasil eu era o japonês, agora lá no Japão eu era o brasileiro que ia representar o Brasil. E lá foi quando eu trouxe o primeiro prêmio especial da história do Brasil
né, numa Olimpíada. E o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a conquistar um prêmio olímpico na arte da mágica mundial. Como foi o seu sentimento, Issal? Naquela época foi um sentimento de muito orgulho, né? Foi quando eu vi a bandeira do Brasil ao lado da bandeira da França e ao lado da bandeira dos Estados Unidos, eu fiquei muito emocionado, né? Eu falei, uau, até onde que, né, um sonho que eu tinha no coração me levou. Eu lembro que nessa época ainda eu estudava direito ainda, né? Eu fazia ainda, estava no curso de direito ainda e, né, num período que eu fui lá para o Japão fazer essa apresentação. Mas o orgulho era muito grande. E foi nesse momento que eu entendi também que aquilo que quando a gente não sabe direito, Dailton, quem a gente acaba fazendo um monte de coisa, né, que não tem a ver com o que você é de fato. E mesmo quando alguém fala para você, cara, você é o melhor nessa área, né, ainda assim, talvez aquilo não represente a sua identidade, o seu papel verdadeiro aqui na Terra. Né? E eu achava que eu era quem? O artista, o ilusionista. Foi então quando que você falou. Foi apenas quando eu comecei a caminhar mais perto de Cristo é que eu entendi o meu papel. Né? Qual que é o meu papel? Não era ser um artista para receber aplauso ou para que as pessoas ficassem me admirando, né? Ficassem me idolatrando, mas pelo contrário. Era através daquilo que eu fazia, como que eu poderia gerar gerar valor para a humanidade através da luz que Deus já nos deu, ou seja, através do amor de Deus, como que eu poderia compartilhar aquele amor que Deus deu para mim ou para todas as pessoas e como é que eu poderia mostrar isso para outras pessoas que não conheciam ele? Então segura aí que eu sei que tem uma fase e uma situação que isso ficou muito nítido. Sim. Segura aí que já vou te perguntar, mas antes você fez lá uma mágica com cartas, não é isso? Sim. Você trouxe hoje alguma carta? Sim. Exatamente essa técnica. Aliás, eu vou ensinar para você que está em casa. Porque o que eu faço hoje? Vamos lá, pessoal, né? O Dailton perguntou quem é Issal Imamura. Então, eu vou falar quem é Issal Imamura hoje. Hoje, Issal Imamura é o primeiro ilusionista da história do Brasil a usar o ilusionismo para o desenvolvimento humano. Como assim, Issal? O que quer dizer isso? O ilusionismo ele pode ser usado para várias situações. A principal é o mundo artístico, o mundo cultural, o mundo, né, do entretenimento, diversão. Mas eu entendi que a melhor maneira de eu gerar valor com aquilo que eu tinha de talento não era a diversão. Mas como que eu podia compartilhar a mentalidade do ilusionista, a minha mentalidade, para se me tornar o número 1 aqui no país, na área que eu amava participar? Como é que eu poderia compartilhar essa mentalidade para que outros brasileiros, outras pessoas também que se sentiam assim como eu, muitas vezes, sem o senso de pertencimento, muitas vezes, né, rejeitada, como é que ela poderia também ser a número 1 na área que ela atua? Então, vamos lá. E eu uso hoje mágicas para compartilhar essa mentalidade. Eu tenho aqui uma carta, tá? Eu coloco a carta aqui na mão. Olha só que curioso. Coloco a carta na mão assim, coloco a mão aqui na frente, a carta desaparece e aparece atrás da orelha. Vocês entenderam? Viram como é que é? É só colocar a mão aqui, some e aparece atrás da orelha. Como que faz isso? Precisa de muito treino? A primeira vez que eu vi essa mágica, eu vi meu mentor fazendo isso. Eu falei para ele, eu tinha 11 anos de idade, eu falei para ele assim, esquece, eu nunca vou aprender. Primeiro que eu sou uma criança de 11 anos, eu não tenho inteligência suficiente. Segundo, que a mágica deve ser difícil pra caramba. Eu falei desse jeito para ele. Eu não vou aprender nunca. Você é veterano, você sabe. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou assim, Issal, não é você que não tem inteligência suficiente e não é a mágica que é difícil, mas é o teu coração que não está aberto para aprender aquilo que é novo ou para aceitar aquilo que é novo. Quando ele falou isso, eu falei, peraí, é só questão de eu abrir meu coração? Então vou abrir agora e eu quero ver como é que faz. E ele falou, vou te provar e você vai fazer essa mágica. E eu vou fazer com você em casa também. É só abrir seu coração. Aqui a carta. Você pega qualquer carta de um baralho, tá? Copag ou qualquer pedaço de papel, um cartão de visita. Coloca aqui assim, ó. Tá em cima do dedo médio, tá bom? Tem o dedo indicador, o anular, e coloca em cima do dedo médio com a carta para cima, tá? Assim não, assim, carta para cima. Aí o que você faz? É só fazer esse movimento.
Porque a carta vai para trás. Aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe. Então, simplesmente eu faço isso. Quando eu coloco a mão aqui na frente, eu jogo a carta para trás, finjo, eu faço uma misdirection de que a carta está aqui na minha mão, mas ela nunca esteve aqui, ela nunca saiu daqui, aliás. E quando eu viro aqui, surpresa, não está. A expectativa da plateia, né, não era outra. E aí o que eu faço? Nesse momento que desapareceu, fica aquela confusão mental, venho com a carta aqui atrás da mente, da cabeça, aliás, fecho a mão e simplesmente eu tiro a carta de trás da cabeça e a carta aparentemente reaparece. É simples. É só você fazer então esse movimento. Faça em casa, depois manda um vídeo para mim que eu quero ver. Eu vou comentar cada vídeo que eu receber, tá bom? Aqui, ó. Show de bola. Só isso. E aí as pessoas falam, uma lição que eu aprendi agora também. Como tudo na vida, né? Primeira coisa que a gente faz é, a gente admira, né? Daí a gente fala, uau, que legal, seria bom se eu pudesse fazer isso. E muita gente vai aprender a fazer, né? Seja em qualquer área, eu vou querer aprender como é que faz isso. Mas sabe qual que é o problema maior? Não é se admirar e depois aí aprender. É fazer. Ter a ousadia de fazer acontecer. Porque se você não coloca na prática aquilo que você aprendeu, é como se você olhasse para o espelho, olhasse a tua imagem e quando você vira de costas, você já esqueceu o que você viu. Jesus ensinou isso. Ou seja, se você não coloca em prática a mágica que você aprendeu, você não vai viver a mágica nem para você e nem para aquelas pessoas que amam você. Ou seja, você não vai compartilhar com elas nada. Então, que você ouse a fazer a mágica. Sempre. Todas as vezes. Tudo aquilo que você aprende, compartilhe. Tudo aquilo que você aprende. Viva aquilo que você aprende, porque é muito fácil falar aquilo que você não vive. Mas a grande mágica só acontece quando você faz aquilo que você prega e você vive aquilo que você prega. Legal. E você sabe, né, Isal, que um dos conceitos da pessoa de sucesso é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento à base em 15%, habilidade e atitude 85%. E no seu caso, é muita habilidade. Mas é o que você acabou de falar, né? Não basta só habilidade, tem que ter a atitude de colocar em prática. Exato. E o Isal, pessoal que está assistindo, o Isal é o único ilusionista que fica contando as mágicas dele. Eu falo, caramba, esse cara fica contando as mágicas. Algumas, mas você falou bem. Eu conto só aquelas que as pessoas podem reproduzir, né? Porque o que acontece? É que atrás de cada mágica tem lições poderosas. E aí a pessoa pode, enquanto ela está fazendo a mágica, ela pode estar, o quê? Transformando a mentalidade dela. Ela colocando na cabeça dela aquela mentalidade que ela antes não tinha. Ou seja, se ela não sabe que a carta vai para trás, ela acha que talvez aquilo seja mágica de verdade, né? Ou seja, alguma coisa muito difícil. Não, é assim como tudo na vida que a gente faz. Parece que é difícil no começo, mas depois você começa a fazer, você começa a ver a transformação acontecendo. E esse que é o grande truque que eu quero ensinar para as pessoas. Quer dizer, comece a fazer, não fique achando que tudo é impossível. Pelo contrário, o impossível é uma ilusão. Fantástico. E eu vejo em você, Sal, não só um artista que faz com competência o seu trabalho de ilusionismo, mas você também aprendeu a desenvolver o ilusionismo e capacitando e desenvolvendo pessoas, não é isso? É isso mesmo, exatamente. Seja através das várias formas, através de uma palestra inspiracional, através de um treinamento direto com a equipe, através de um espetáculo motivacional. Quantos espetáculos a gente faz? Por exemplo, o espetáculo, principalmente quando a gente faz para a família de colaboradores de uma grande organização. Muitas vezes a família não entende muito o que né, o pai faz na organização. E às vezes o pai realmente falha, porque tem muito tempo que ele tem que se dedicar para a organização, então a família fica com aquele sentimento de, por que ele não está aqui conosco hoje? E quando você apresenta um espetáculo onde a família assiste e o pai também está assistindo lá, aquele colaborador daquela organização está assistindo junto, o que a gente mostra com o espetáculo? De que o espetáculo ele acontece quando todos se organizam, se unem para que um resultado aconteça. Ou seja, né,
o pai, ele está lá para quê? Para trazer um resultado para a família também. Ou seja, em alguns momentos, ele tem que fazer um papel onde ele fica ausente, mas é importante a família entender que ele está lá, né, fazendo aquilo pela família. E na organização é a mesma coisa. A organização está lá. É importante que ele trabalhe na organização, mas é importante também que ele, né, saiba que tem uma família esperando ele em casa e que ele também tem que se, de alguma forma, relacionar com ela. E a organização, então, tanto a organização quanto a família, quanto o colaborador, eles começam, então, a jogar um jogo que fica interessante, o jogo do ganha-ganha, onde cada um começa a entender que, olha, não adianta também a gente, né, tirar do máximo do colaborador se depois ele vai ter a falta dele com a família dele. E esse equilíbrio é o que faz a diferença entre a pessoa querer trabalhar numa empresa e muitas vezes a pessoa não querer trabalhar naquela empresa. Tá, deixa eu pegar essa porque você é pai de um garoto de 14 anos e a sua filhinha tem quantos anos? 5 anos. 5 aninhos. Isso. E a esposa, né? A Cibele. A Isso. esposa. Como foi para vocês, Sal, lidar com essa questão? Porque você se tornou um dos maiores artistas do Brasil. Eram shows em todos os lugares. Você chegou ao top da sua carreira. Como foi lidar com a sua família e depois lidar com esse ego, com tudo isso, Sal? Foi muito difícil, Dailton. E eu não percebia que era difícil isso, porque quando você está sozinho, né, eu não tinha, por exemplo, eu tinha uma crença na minha cabeça. Eu não tenho tempo para ter família. Eu tinha que dedicar toda a minha energia para a minha carreira. Mas quando eu conheci a minha esposa, né, e eu comecei a mudar um pouco do foco. Eu comecei a falar, puxa vida, né, até quando também que eu vou esperar para ter a família? Porque pode ver, quando a gente começa a esperar, né, ainda não é o tempo ideal, mas mais para frente eu vou achar o tempo ideal para ter a família. Eu comecei a perceber que o tempo estava passando e eu não tinha todo o tempo do mundo como eu achava que eu tinha. Resultado, quando eu conheci a minha esposa, eu comecei a dedicar mais comecei a achar boa essa ideia de ter a família. E quando nasceu meu primeiro filho, então, eu comecei a perceber que, agora eu tenho uma família, mas agora também eu tenho uma responsabilidade para com ela. Né? E foi um dos momentos em que eu percebi que aquilo que eu tinha adquirido de sabedoria ao longo do tempo, por 2 décadas, fazendo a minha profissão, talvez não fosse o suficiente para colocar, né, na mente do meu filho, no coração do meu filho, o conhecimento, a sabedoria necessária para ele, né, construir a geração dele. E foi então que eu comecei a falar, tem alguma coisa que está faltando. E foi então que eu comecei a perder o encanto também por aquilo que eu fazia, porque aquilo não tinha gerado tanta sabedoria para mim nesse sentido. E foi onde que eu encontrei? Foi na palavra que eu encontrei aqueles valores e princípios que eu não tinha adquirido na minha carreira o tempo todo. Ou seja, eu era um cara que, para os olhos do mundo, era muito bem sucedido. Uhum. Muito bem sucedido. Né? O cara que atingiu o máximo da carreira dele e, a partir daí, era só ele tocar e continuar fazendo as coisas. Mas, aos meus olhos, quando nasceu meu primeiro filho, eu falei, cara, eu preciso aprender muito ainda. Eu, como ser humano, eu me achava o cara já que era o bom, né? Porque aquela coisa, no artista, muitas vezes, o que ele tenta fazer? Ser um exemplo de pessoa. Depois que ele atinge o patamar, ele tenta ser o quê? Pode ver, o artista tenta ser um ser humano melhor, né? Ou seja, não basta só ser reconhecido como um artista bom, mas um ser humano melhor. Então, ele começa a ter mais preocupação com as pessoas, ele começa a ajudar uma campanha, né? uma entidade filantrópica que ajuda uma comunidade. Ele começa a querer usar aquilo que ele tem de trazer o público para ajudar mais a humanidade ou a comunidade onde ele vive. Isso é natural. Deixa eu só interromper você claro, um pouquinho, porque você fala, inclusive o título do teu livro é A Ilusão de um Ilusionista, né? Isso. Foi aí que começou a cair a sua ficha e você descobriu essa ilusão, né? Primeiro com a família, que você falou, eu sou um grande artista, mas talvez eu não estou dando a importância necessária para a minha família. E dentro de você também, porque em uma das nossas conversas você falou que era muito rígido, muito, né? Conta um pouquinho desse Sal aí. Exato, eu era rígido por quê? Porque a escola que eu tive, né, dos artistas da minha época,
os diretores, que eram considerados os melhores no mundo teatral, no mundo do espetáculo, eram todos durões. Eram aqueles diretores que eles muitas vezes desqualificavam até o artista para tirar deles, né, para, acho que é balançar o artista e ele, né, o ator, se mostrar como é que eu posso falar? Criar uma talento. Resiliência, né? Criar uma resiliência, fazer ele se superar daquele desafio. Exato. E aí ele se supera e ele mostra todo o talento que ele tem. E eu segui essa linha dura, né? E até que eu comecei a perceber também que aquela linha dura realmente trazia resultado. Eu era considerado um excelente profissional. Quando fazia os grandes projetos, eu lembro que sempre que o cliente vinha para mim, falava: Sal, parabéns, você, cara, é um excelente profissional. Olha o tamanho do que a gente fez aqui de projeto, né? E deu tudo certo. Você dirigiu a sua equipe brilhantemente. Eu era o líder de grandes equipes, eu dirigia não só a minha equipe, que já sabia o ilusionismo, como eu dirigia outras equipes também que estavam envolvidas no projeto, que nunca tiveram o ilusionismo como base ou nunca trabalharam com o ilusionismo na vida. E eu lembro muito bem que eu dirigia todos eles sem problema até o projeto acontecer, o resultado vir. Mas o que mais depois me deixou desgostoso foi que aquele cara que era durão, que fazia as coisas acontecerem, que era admirado pelos clientes, não era eu, né? Não era eu. Cara, eu não gostava de dar bronca numa pessoa, ou ser durão com uma pessoa, ou falar muitas coisas, palavras duras muitas vezes para as pessoas. Aquele não era eu, aquele era uma versão deformada de mim, né? Eu sou um cara da paz, um cara que, né, gosta de ver as coisas acontecendo, mas também não, com todo mundo feliz com aquilo que está acontecendo. E não uma pessoa que está sendo acuada e ele só faz porque ela está sendo acuada. E eu comecei a perceber, então, que essa não era a versão que eu queria para mim. E comecei a perder, né, o gosto em fazer. Se o meu sonho para ser realizado, eu tenho que ter essa versão ruim que eu tenho, então talvez eu tenha que parar com esse sonho. Esse sonho está indo para uma direção que não é a que eu quero. E quando aconteceu isso, foi justamente quando eu comecei a criar a montar minha família, esse sonho de ter uma família agora, e começou tudo a entrar num colapso. Ou seja, aquilo que para mim era o que me motivava a acordar todo dia pelas manhãs, para eu fazer o que eu queria fazer, eu não tinha muito mais certeza se era isso que eu queria continuar a fazer. Foi nesse momento, então, que eu comecei a viver uma grande crise, né? Mesmo as pessoas achando que, uau, o cara está indo nos programas de televisão, está dando tudo certo, o cara é fantástico, mas, como pessoa, uma grande dúvida estava invadindo meu coração. Então, antes de você responder como você virou essa chave, eu gostaria que você fizesse outra apresentação. Tá bom, eu acho que é importante mostrar como é que eu vejo a mentalidade. A mentalidade eu vejo desse jeito assim. Ó, vou fazer aqui. Você tem uma mentalidade, né? Assim, como essa aqui. Como é que faço para adquirir uma nova mentalidade? Desse jeito? Pronto. Só mudar, fazer esse gesto e simples assim. E se eu quiser voltar para a mentalidade antiga? É só fazer assim. Pronto. Como é que funciona isso, Sal? Né? Nanotecnologia? É a mentalidade que se transforma? Como é que é? Não. É uma mentalidade que você tem que adquirir nova. Como assim? Essa mentalidade aqui, se eu quero adquirir essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter essa mentalidade antiga e depois a mentalidade nova, ou vice-versa. Ou seja, são duas. A mentalidade antiga é aquela que você tem na tua cabeça e que você já, né, foi desenvolvendo ao longo do tempo. Quando você percebe que tem que mudar a mentalidade para você adquirir um novo status quo ou um novo posicionamento, é hora de você trocar. Então, como é que eu troco? É só, aqui na mágica, eu faço exatamente isso. É só trocar os dedos, né? Aqui fica escondido, então você não consegue enxergar. Fica desse jeito. Assim, tá? E como é que funciona agora? E Sal, mas essa mente nessa mentalidade. Então, não é a mentalidade que é transformada. Eu adquiro uma nova mentalidade? Exato. Se você ficar o tempo todo parado no teu quarto achando que essa tampinha azul vai virar uma tampinha, né, cor de laranja, ela nunca vai virar. Ou seja, eu tive que correr atrás da tampinha cor de laranja, ou vice-versa. Se eu quiser colocar a tampinha cor de laranja e a tampinha azul,
Por exemplo, tive que correr atrás da tampinha azul. Ou seja, fui na loja pesquisar qual que era a cola de bastão que tinha a tampinha azul. Cheguei lá, eu tive que investir, né? Comprei a cola para colocar aqui para eu ter a tampinha. Em outras palavras, eu tive que fazer exatamente, né, todo esse trabalho. É assim como você faz na mente. Você tem que investir naquilo que você quer. Então, aí você depois tem que ter a habilidade de trocar e adquirir, então, a nova mentalidade. É assim que funciona para mim a mentalidade. Sal, aí eu vou aproveitar e falar, quando que você trocou? Como que foi essa experiência? A minha troca foi quando eu entendi que eu não era tão bom como ser humano como eu pensava que era. Porque aquilo que eu estava falando no artista, muitas vezes o artista ele se perde. Entra para droga, né? Sexo, tudo que você bebida, né? Tudo que você imaginar que são esses vícios, o artista tem fácil acesso a isso. Fácil acesso. E eu lembro muito bem desse acesso que eu tinha fácil, mas eu falava assim, não, isso não faz parte do meu mundo, eu não quero isso. E eu já me achava que só isso já era bom, já era o suficientemente bom. Eu achava, não, mas eu sou um cara muito decente, eu não preciso de, né, usar drogas, não preciso usar, né, e fugir com vícios, né, com bebida, nada disso. Eu sou um cara sexy, nada disso. Eu sou um cara comportado, eu sou um cara muito legal, né, eu sou um cara que, né, sou um exemplo de artista. Este era o padrão que eu conhecia, até que eu entendi um padrão mais elevado, que era o padrão de Deus. E quando eu comecei a estudar a palavra, a Bíblia, eu comecei a ver que lá havia um padrão muito mais alto. Que, quando eu vi aquele padrão que era mais elevado, eu falei, eu não me difiro nada do que qualquer pessoa também vive aí, né? Tem os meus defeitos, ou seja, eu não tenho aquela que, mas o meu defeito é menorzinho do que o seu, não existe isso, né? Ou você tem aquilo que a gente chama de santidade, que você realmente vive a santidade, você vive de fato um padrão elevado de comportamento, um padrão elevado de mentalidade, ou então você tá lá igual todo mundo aí lutando para tentar ser o melhor, né? O melhor cada vez mais como ser humano. E foi quando então eu tive contato com a palavra que eu comecei a perceber que eu tinha que virar esse jogo. Ou seja, se eu estava querendo ser uma pessoa que inspirava o meu filho para um caminho melhor, aquilo que eu conhecia de caminho não era o suficiente. E foi então que começou um novo processo, um processo totalmente aí de buscar, né? O que é que eu tenho que aprender? Por exemplo, né, é muito fácil odiar o inimigo, né? Aquele que faz mal para você é fácil odiar. Agora, muito fácil você amar aquele que é teu amigo. Agora, quando você vê na palavra que você tem que amar não só teu amigo, mas também aquele que é inimigo, aí você fala, caramba, né, eu não sou tão elevado a chegar a esse nível de amor, assim, de desenvolver esse tipo de amor. E isso parece impossível. E é isso que me movia também, né? Se tudo na vida não é impossível, porque o impossível é uma ilusão, de fato, aquilo que também estava lá na palavra que parecia impossível, não é que era impossível, mas era o meu coração que não estava aberto para aprender algo que era novo, né? E aí que eu vejo que o maior poder que a gente tem é o livre-arbítrio, é o poder de decisão, né? Se eu quero perdoar ou não uma pessoa, não tem a ver com, né? O que eu vou fazer para perdoar? É querer, simplesmente querer, só está na sua mão de querer. Mas tá difícil, aquele cara aprontou muito, aquela pessoa aprontou muito comigo, eu não quero perdoar, estou com raiva dela. Tudo bem, né? Então é um controle de o quê? De a inteligência emocional, controle sua raiva também. Só que mais importante do que controlar a raiva é você liberar o perdão, porque quando você libera o perdão, você tira a pessoa que está no teu pescoço lá, que não está nem mais aí com você e que está grudada em você. E são esses pensamentos simples que muitas vezes a gente vê na psicologia, nas ciências humanas, mas que eu percebi que quando você lê a palavra tem algo mais profundo lá, que não é simplesmente algo relacionado à mentalidade apenas, mas tem algo, uma transformação de fato definitiva. E é interessante, né, Isal, que além de... E você continua, você falou que naquela época, quando você era rígido, você fazia as coisas com excelência. Você continua hoje fazendo as coisas com excelência. Mas surgiu algo novo, né? Além de fazer só a mágica,
ou só o ilusionismo e as pessoas ficarem impactadas pelaquela arte, pelaquela performance, você começou a mudar o coração das pessoas, né? Você tem um momento que te respondeu isso para você? Você falou, opa, descobri o meu propósito de vida. Sim, sim. Foi um momento em que eu estava fazendo talvez a minha última apresentação de ilusionismo, porque, como eu te falei, Dailton, o ilusionismo já não fazia mais sentido para mim. Continuar nos grandes espetáculos, aquelas turnês que você viajava pelo Brasil, não tinha mais sentido. E eu comecei a perder o prazer em fazer isso. E até que eu fui convidado para participar de uma missão lá no Nordeste. Uma missão, são missionários que iam para lá e iam levar esperança para as pessoas. E eles, inclusive, pediram para mim, Sal, dá para você fazer um espetáculo com palavras de esperança? Né? Você é bom nisso, você faz espetáculos para grandes corporações, passando as mensagens que essas grandes corporações querem, né? Que as pessoas que estão lá sentadas, elas têm a certeza de que aquele espetáculo foi criado, né, que foi criado 100% para elas, porque a mensagem é tão forte, é tão, né, pertinente àquele público. Então, a gente queria que você fizesse uma mensagem de esperança através do seu espetáculo. Eu parei de fazer show, né? E ele falou, não, mas não dá para você fazer uma exceção? Talvez o último show da tua vida. Eu falei, tá bom, vamos embora. Eu estava com a minha família já, eu falei, vamos lá. Eu lembro que foi um show maravilhoso, porque não foi com profissionais. A gente começou a pegar os voluntários, né? Voluntários de igreja, inclusive, que queriam participar do espetáculo, e eu fui ensinando um a um a fazer parte desse espetáculo. Uhum. E aí a gente levou o espetáculo lá para o sertão, né, do Ceará. E na última noite que a gente apresentou, foi algo marcante, porque a gente ia para São Paulo no dia seguinte, mas teve então o último show que nós fizemos. Nós fizemos vários shows em várias cidades e nesse era o último. E nesse último show, depois que eu acabo o show, eu recebo, né, as pessoas para tirar uma foto, né, dar um abraço, trocar uma palavra. E normalmente isso demorava 3 horas, eu lembro disso, né? O show demorava 1 hora, mas a receber as pessoas 3 horas. E nesse período que eu estava recebendo as pessoas, minha equipe trouxe uma mulher que estava chorando muito. E aí todo mundo parou, porque a cidade era pequena, estava na praça pública, e uma pessoa soluçando, a pessoa ficou preocupada, o que aconteceu? E aí minha equipe, né, confidenciou para mim, falou assim, olha, Sal, essa mulher falou para nós que ela ia se matar essa noite. Ela estava a semana toda escolhendo um dia para fazer isso, para tomar coragem de fazer isso. E hoje, sábado, era o dia que ela ia fazer. E ela estava no bar, indo para a casa dela cometer o suicídio, quando, de repente, ela passou pela praça pública e ela viu uma multidão assistindo um show. E ela resolveu também parar para ver o que era. E ela ficou até o final do seu show. E alguma coisa aconteceu na cabeça dela e ela está chorando porque ela fez questão de compartilhar com você. E aí eu, né, falei, tá bom. E eu falei, o que aconteceu? A primeira coisa que ela falou foi obrigada. Segunda coisa, ela falou, hoje eu ia fazer uma bobagem, Sal. Eu ia tirar minha vida. Mas através do seu show, eu entendi que nada na vida permanece para sempre. Tudo se transforma. Então, se tem uma coisa boa, vai virar uma coisa ruim. Se tem uma coisa ruim, vai virar uma coisa boa. Faz parte do jogo disso. E não cabe a gente, né, julgar essa situação, mas como que a gente pode viver a melhor forma em cada situação? E ela falou, eu vivi até agora só momentos ruins, mas eu tenho certeza, então, que agora minha vida vai virar e momentos bons chegarão. E eu não vou tirar minha vida agora na melhor parte. Eu definitivamente esqueci essa situação e agora eu quero viver o melhor. E eu quero agradecer porque foi o teu show que me clareou essa visão. E nós nos abraçamos e choramos aí por 5 minutos, e a fila toda esperando lá a gente, né, acabar com esse momento. Mas isso também me trouxe uma grande resposta. Porque eu tinha uma pergunta que eu fazia, eu falei, não tem sentido, né, alguém realizar teu sonho por 20 anos, por 2 décadas, e depois de tudo isso, não encontrar felicidade lá no final. Pelo contrário, né, eu sentia um vazio no coração,
Né? Um vazio do quê? Não é um vazio de não ter feito nada. Pelo contrário, fazia muita coisa. Mas é um vazio que tinha lá que não era preenchido por nenhuma conquista. E eu perguntava, né? Falei, mas por que será que, né, aconteceu isso na minha vida? Né? Por que será? Né? Onde é que eu errei? E foi então que, naquele dia que eu abracei, veio uma resposta muito clara. Não é que eu perdi meu tempo fazendo, né, alguma coisa que eu sonhava e depois cheguei num momento que não tinha a felicidade. Mas o que eu entendi foi que eu estava sendo treinado para fazer a maior de todas as mágicas, a maior de todas as transformações, que não é tirar um coelho da cartola ou simplesmente fazer aparecer um avião num palco que está vazio. Mas a maior mágica, que é o quê? Levar vida onde só existia a morte. Levar esperança onde as pessoas já tinham desistido. E essa é a maior transformação que eu podia fazer na minha vida. E usando o talento que eu tinha, o talento que Deus me deu, o conhecimento que eu adquiri por 2 décadas. Então, aquilo foi apenas um treino. Fazer aparecer um caminhão, fazer aparecer um avião, foi apenas um treino. Para quê? Para este momento que agora eu estou vivendo. Usando toda essa tecnologia, todo esse aprendizado que eu tive ao longo de 2 ou 3 décadas, agora colocando em um único objetivo. Como que eu posso fazer com que a pessoa que está apagada ser luz? Então, quero te fazer um desafio. Você vai olhar para aquela câmera ali, talvez tenha algumas pessoas que estão te assistindo que já perderam a esperança. Hoje nós vivemos momentos difíceis, Sal. Eu queria que você desse uma palavra para essa pessoa. Ou com uma apresentação, ou uma palavra. Tá bom, então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma apresentação para você, que é o que eu compartilho. Eu falo que quando eu faço uma palestra, um espetáculo, eu não falo que estou fazendo um show como eu fazia ano passado. Eu falo que eu estou compartilhando aquilo que está no meu coração. Né? E o que eu tenho no meu coração? É aquilo que eu encho todo dia ele. É que nem uma cartola. Se você tem uma cartola, né, e você não colocar o que você quer tirar na hora do show da cartola, você pode ser o melhor mágico do mundo, o mais habilidoso, o mais famoso. Sabe o que vai acontecer? Você não vai tirar nada de dentro da cartola. A cartola vai estar vazia. Então, que você enche a sua cartola todos os dias para que na hora do show você consiga tirar aquilo que encante o público. E a mesma coisa. Por isso eu quero aqui compartilhar com você essa mágica que resume tudo aquilo que eu contei até agora para você. Tem um pedaço de corda. Eu acreditava que a vida era como se fosse um pedacinho de corda. Tem começo, o meio e o fim. A linha da vida. Começo, meio e fim. Nascimento, né? Aproveita a vida, depois morre. E falavam para mim, Sal, aproveita o meio da corda aqui, ó, o máximo que você puder. Porque quando você morrer, você não vai levar nada. Vai ser um triste fim. Vai terminar velho, sozinho e sem nada. Bem, então eu vivia muito bem assim, já tinha nascido, então eu queria aproveitar o máximo no meio, trabalhar que nem um louco, conseguindo tudo e conquistando e juntando bens. E eu vivia muito bem assim. Aliás, eu tinha muitos colegas que viviam bem desse jeito. Até que um dia surgiu um nó na minha vida. Nó, vamos dizer que é algo ruim que abala qualquer pessoa. Bem, quando surgiu esse nó, eu lembro que eu ouvi uma voz. Sal, há um novo caminho que você pode seguir. Mas eu não queria ouvir ninguém. E eu tinha o coração duro, eu falei, não preciso de um novo caminho, eu preciso sim de usar a habilidade que eu tenho, o talento que eu tenho e os recursos que eu tenho na mão que não faltam. A tesoura representa tudo isso. Até que uma hora eu percebi que a tesoura não eliminou o nó que eu tinha. Não eliminou o nó que eu tinha. O nó permaneceu lá. E somente quando eu esvaziei as minhas mãos do orgulho que eu tinha, é que eu pude desatar cada pedaço desse nó. Quando eu desatei, a minha vida estava em pedaços.
Um pedaço maior e um pedaço menor. E sabe que eu aprendi na dor? Que o pedaço maior representava eu quando eu me achava que era o melhor. Porque quando dá tudo certo na tua vida, você se acha o melhor. Você não quer ouvir ninguém. Mas, quando tudo aquilo que para mim era o máximo e começou a perder o sentido, eu me senti o mais miserável. Como esse pedacinho de corda menor. O pior de todos. O cara que achava que era o grande e agora não valia nada. Mas então, eu entendi que eu não era nem maior, nem menor que o outro. Mas que eu era igual a qualquer pessoa. Todos somos iguais perante Deus. Mas eu tinha isso na minha cabeça, só não tinha isso no meu coração. E eu convido você a colocar isso no teu coração hoje. Porque a partir de hoje você tem uma decisão a tomar. Você pode viver a vida como se fosse pedaços de corda, com começo, meio e fim. Ou renascer. Tomar uma decisão de começar a vida toda outra vez. E essa foi a decisão que eu tomei. Começar a vida toda outra vez. Mas uma coisa eu não entendia. Então por quê? Com a vida renovada, num novo caminho, um novo nó surgia. Foi então que o mentor, aprendi com o meu mentor. O nome do mentor? Jesus Cristo. Não estamos aqui para torcer que nós não apareçam, mas estamos aqui para, juntos, com outras pessoas que buscam sabedoria, para que juntos nós possamos lidar com mais facilidade com o nó que surge na minha, na sua e na vida do próximo. Porque este é o ciclo da vida. O meu sonho não termina quando eu morro, mas ele pode ser continuado por gerações futuras se eu tomar a decisão de viver hoje sob a perspectiva do legado. Qual o legado que eu vou deixar quando eu partir daqui? E eu disse que a gente tem o maior de todos os poderes, o livre-arbítrio. Por isso, se você está passando por um momento difícil, você tem uma decisão a tomar. Você pode enxergar hoje mesmo uma perspectiva de viver de uma forma diferente, ou simplesmente fazer como eu fiz nos meus primeiros 40 anos da minha vida. Usar minha própria força, minha própria inteligência, minha própria habilidade e viver a vida como se fosse um pedacinho de corda, com começo, meio e um final duvidoso, talvez bem triste. Bem, senhoras e senhores, a decisão está em nossas mãos. Sal. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua visita, pela sua participação. E, cara, repetindo aqui o quanto que eu te admiro como pessoa. Não só como artista, mas como pessoa. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Uma grande alegria estar com você sempre dentro. Valeu. Pessoal, terminando assim mais um episódio e até o próximo. Grande abraço.